E se eu te dissesse que o maior perigo da sua vida não é alguém tentando te enganar, mas você acreditando que está imune ao engano? Não é a falta de informação que ameaça sua liberdade, nem a ausência de inteligência, mas algo muito mais silencioso e devastador. Uma condição capaz de transformar pessoas comuns em defensoras apaixonadas de ideias que nunca examinaram de verdade. Algo que não destrói pela força, mas pela adesão voluntária. E o mais inquietante é que ela começa com a sensação confortável de estar certo. Durante o regime nazista, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer chegou a uma conclusão perturbadora enquanto aguardava sua execução em uma cela. Para ele, o maior inimigo da humanidade não era a maldade em si. O mal podia ser exposto, combatido, denunciado. O verdadeiro perigo era algo mais sutil, algo que se espalhava entre pessoas educadas, religiosas, cultas e aparentemente racionais. Ele chamou isso de estupidez, mas não a estupidez que você imagina. Não a caricatura da ignorância evidente ou da limitação intelectual. Bonhoeffer falava de uma condição moral, de um estado em que a pessoa abandona o próprio julgamento crítico e passa a repetir narrativas dominantes como se fossem conclusões pessoais. Uma forma de cegueira que não nasce da falta de capacidade, mas da rendição da consciência. Uma rendição quase sempre motivada por pertencimento, segurança e aceitação social. O mais desconfortável nessa teoria é que ela não aponta apenas para regimes autoritários do passado. Ela aponta para qualquer sociedade onde a pressão do grupo supera o compromisso com a verdade. Onde questionar se torna inconveniente e concordar se torna sinal de virtude. Onde o medo de exclusão pesa mais do que o desejo de compreender. E se você acha que isso está distante da sua realidade, talvez seja justamente aí que o perigo começa. Vivemos em uma era de excesso de informação, mas escassez de reflexão profunda. Opiniões circulam em velocidade absurda, certezas são construídas em minutos e reputações são destruídas em segundos. Algoritmos moldam o que vemos, grupos moldam o que defendemos e emoções moldam o que compartilhamos. Nesse cenário, pensar exige esforço, coragem e disposição para suportar desconforto. E nem sempre estamos dispostos a pagar esse preço. Bonhoeffer observou que a estupidez é mais perigosa que a maldade, porque contra o mal podemos lutar. Contra a estupidez organizada, ficamos quase indefesos, pois ela se apresenta como consenso, como normalidade, como bom senso coletivo. Ela não parece errada, parece apenas majoritária. E quando a maioria ecoa algo com convicção, o silêncio dos que duvidam começa a crescer, até que duvidar se torne exceção. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que sempre analisa as coisas com cuidado, que não se deixa levar facilmente por narrativas prontas, que tem senso crítico suficiente para perceber manipulações. Mas essa é justamente a armadilha mais sutil de todas. A estupidez descrita por Bonhoeffer começa quando acreditamos que ela só acontece com os outros, quando nos colocamos fora do alcance do problema. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que essa teoria não é apenas uma análise histórica, mas um espelho desconfortável do presente. A questão não é se a estupidez existe, mas onde ela pode estar operando na sua vida sem que você perceba. E a pergunta que vai nos acompanhar daqui em diante é simples e perturbadora ao mesmo tempo. Você está realmente pensando por conta própria, ou apenas defendendo ideias que aprendeu a chamar de suas? Quando pensamos em perigo moral, quase sempre imaginamos a maldade, como se ela fosse o inimigo principal da humanidade. Afinal, contra o mal sabemos o que fazer. Denunciamos, protestamos, combatemos, expomos. A maldade é identificável. Ela tem rosto, tem intenção, tem direção. Mas Dietrich Bonhoeffer percebeu algo muito mais inquietante enquanto observava seu tempo desmoronar.
O verdadeiro perigo não estava apenas nos perversos declarados, mas nos aparentemente normais que sustentavam o sistema sem perceber. No regime nazista, não foram apenas soldados armados que mantiveram a máquina funcionando. Professores continuaram ensinando, médicos continuaram clinicando, juristas continuaram julgando, cidadãos comuns continuaram vivendo suas rotinas, enquanto ideias absurdas se tornavam políticas oficiais. O sistema não sobreviveu apenas por violência, mas por aceitação. Não foi construído somente por fanáticos, mas por pessoas consideradas inteligentes e respeitáveis. E é exatamente isso que torna essa teoria tão desconfortável. Bonhoeffer entendeu que o problema não era falta de inteligência, nem ausência de informação. Muitos daqueles que apoiavam o regime tinham formação avançada, cultura refinada e capacidade intelectual indiscutível. O que havia falhado não era o raciocínio lógico, mas algo mais profundo e mais perigoso. Era a disposição de abrir mão do julgamento crítico em troca de estabilidade. Era a troca silenciosa da verdade pelo conforto. A pessoa deixa de buscar o que é verdadeiro e passa a buscar o que a mantém segura dentro do grupo. Pertencimento se torna prioridade, aceitação social vira moeda emocional. E a sensação de estar do lado certo substitui a necessidade de estar certo de fato. Aos poucos, questionar passa a ser visto como ameaça, e concordar se transforma em virtude. O pensamento individual começa a parecer um risco desnecessário. E quando isso acontece, a consciência já começou a se calar. Contra a maldade organizada podemos erguer resistência visível, podemos apontar culpados, podemos reagir com firmeza. Mas contra a estupidez organizada, aquela que se espalha sob a aparência de normalidade, ficamos quase indefesos. Porque ela não se apresenta como erro, mas como consenso. Não grita, ela ecoa. Não impõe, ela convence. E quando percebemos, já estamos repetindo discursos que nunca paramos para examinar. O mais inquietante é que essa rendição raramente é percebida como rendição. A maioria acredita estar apenas sendo razoável, prudente e equilibrada. Acredita estar evitando conflitos desnecessários, mantendo a paz, protegendo relacionamentos. Mas em algum ponto invisível, a busca pela verdade foi substituída pela busca por aceitação. E essa troca, embora pareça pequena no início, tem consequências profundas. É assim que sociedades inteiras passam a sustentar ideias que, individualmente, talvez jamais aceitassem. Cada pessoa faz uma pequena concessão, cada uma evita um questionamento, cada uma prefere o silêncio à exclusão. E quando todos fazem isso ao mesmo tempo, o absurdo se torna norma. A engrenagem gira não porque todos concordam conscientemente, mas porque poucos estão dispostos a discordar em voz alta. Agora pare por um instante e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já deixou de questionar algo para não ser excluído? Quantas vezes preferiu o conforto do grupo à inquietação da dúvida? Essa é apenas a primeira camada do que Bonhoeffer enxergou. Porque quando a estupidez se instala coletivamente, ela deixa de ser apenas individual e passa a se espalhar como um contágio social. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. A estupidez é social e se espalha como um contágio. Dietrich Bonhoeffer percebeu algo que vai além do comportamento individual. A estupidez não nasce isolada, ela floresce em ambientes específicos, principalmente onde há poder concentrado e submissão coletiva. Ela cresce quando pessoas passam a se alinhar, não com a verdade, mas com a autoridade dominante. Quanto maior a pressão social, maior a tendência de silenciar dúvidas internas. E quanto mais vozes repetem a mesma narrativa, mais difícil se torna enxergar alternativas. É nesse terreno que a estupidez deixa de ser pessoal e se torna estrutural. Movimentos de massa possuem uma força psicológica quase hipnótica. Eles oferecem algo extremamente sedutor: certeza absoluta em um mundo confuso.
Em troca dessa certeza, exigem lealdade emocional e rejeição automática a quem questiona. Aos poucos, a discordância deixa de ser vista como contribuição e passa a ser interpretada como traição. Surge então a hostilidade contra quem pensa diferente, não porque ele esteja errado, mas porque ameaça a coesão do grupo. Esse processo raramente acontece de forma brusca. Ele é gradual e quase imperceptível. Começa com pequenas concessões, pequenas justificativas que parecem inofensivas. Um comentário ignorado, uma informação desconfortável descartada, uma dúvida empurrada para depois. Cada auto-engano facilita o próximo, e a repetição constante transforma exceções em hábitos mentais. Quando percebemos, o que antes parecia absurdo já soa razoável. Bonhoeffer observou que, em contextos de forte poder político ou ideológico, as pessoas passam por uma transformação silenciosa. Elas não sentem que estão deixando de pensar, sentem apenas que estão se tornando mais convictas. A certeza cresce junto com a identificação com o grupo. E quanto mais forte essa identificação, maior a dificuldade de enxergar falhas na narrativa dominante. O pensamento crítico vai sendo substituído por fidelidade emocional. Nas redes sociais, esse fenômeno ganha velocidade e escala inéditas. Bolhas ideológicas se formam com facilidade impressionante, reforçando continuamente as mesmas opiniões. Narrativas são repetidas até parecerem evidências, slogans substituem argumentos, e qualquer tentativa de nuance é vista como fraqueza. O cancelamento funciona como mecanismo disciplinador, sinalizando o custo social de sair da linha. Assim, a pressão para concordar se torna constante e quase invisível. Quanto mais pessoas aceitam uma determinada ideia, maior se torna o peso para que todos os outros façam o mesmo. A conformidade passa a ser vista como maturidade, enquanto o questionamento é rotulado como extremismo. A repetição coletiva cria a sensação de unanimidade, mesmo quando ela não existe de fato. E essa falsa unanimidade intimida silenciosamente os que ainda têm dúvidas. Poucos querem carregar o peso de parecer o único discordante. Com o tempo, a desumanização do outro começa a surgir como consequência inevitável. O grupo passa a enxergar quem discorda não apenas como errado, mas como moralmente inferior ou perigoso. Isso reduz a empatia e facilita justificativas para exclusão, censura ou até punição simbólica. A fronteira entre debate e hostilidade vai desaparecendo gradualmente. E o mais alarmante é que tudo isso pode acontecer sob a bandeira do bem. Agora reflita com sinceridade. Você já percebeu como certas opiniões se tornam praticamente intocáveis? Como questioná-las gera reações desproporcionais, quase automáticas? Esse é o sinal de que a estupidez deixou de ser apenas individual e já está operando como força coletiva. Mas há algo ainda mais perturbador nessa dinâmica, porque no fundo, essa condição não é apenas imposta de fora, e é exatamente sobre isso que vamos mergulhar agora. A parte mais aterrorizante. Ela é voluntária. Existe uma dimensão ainda mais desconfortável na teoria de Bonhoeffer, algo que poucos estão realmente dispostos a encarar. A estupidez não é apenas algo que nos acontece de fora para dentro, como se fôssemos vítimas passivas de manipulação constante. Ela também começa em decisões pequenas, quase invisíveis, que tomamos diariamente. Começa quando escolhemos o conforto em vez da verdade, quando preferimos pertencer a compreender. A rendição raramente é dramática, ela é sutil e progressiva. Em algum momento, colocamos a identidade de grupo acima dos fatos, a emoção acima da reflexão, a segurança psicológica acima da honestidade intelectual. Não parece um grande erro, apenas uma adaptação social. Queremos evitar conflitos, preservar relações, manter nossa imagem intacta. E assim, pouco a pouco,
A busca sincera pela verdade vai sendo negociada. Pessoas inteligentes não estão imunes a esse processo e talvez sejam até mais vulneráveis. Com maior capacidade verbal e argumentativa, desenvolvem mecanismos sofisticados de auto-engano. Criam justificativas elegantes, reinterpretam dados, selecionam fontes convenientes. Cada explicação aparentemente lógica reforça a crença anterior. E quanto mais elaborada a defesa, mais difícil se torna admitir qualquer falha. Esse ciclo tem um efeito cumulativo poderoso. Cada vez que ignoramos uma evidência incômoda, fortalecemos o hábito de ignorar a próxima. Cada vez que distorcemos um fato para proteger nossa posição, tornamos essa distorção mais natural. O cérebro aprende a reagir automaticamente contra aquilo que ameaça nossa narrativa. E com o tempo, a resistência à revisão de crenças se torna quase instintiva. O resultado final é o que podemos chamar de cegueira intencional. Não é que a informação não esteja disponível, é que escolhemos não enxergá-la plenamente. Desenvolvemos uma incapacidade prática de revisar convicções, mesmo diante de evidências claras. A identidade passa a depender da manutenção daquelas ideias, e qualquer questionamento é sentido como um ataque pessoal. O mais perturbador é que essa condição costuma vir acompanhada de convicção apaixonada. Quanto mais frágil a base de uma ideia, mais energia emocional é investida para defendê-la. A dúvida se torna ameaça existencial e a crítica vira ofensa moral. Em vez de examinar argumentos, reagimos a eles. Em vez de refletir, combatemos. Bonhoeffer percebeu que o primeiro sinal dessa condição não é a ignorância evidente, mas a certeza absoluta. É a sensação confortável de que apenas os outros são manipulados. Apenas os outros são vítimas de narrativas. Apenas os outros precisam acordar. Quando acreditamos estar completamente imunes, é justamente quando nos tornamos mais vulneráveis. Porque deixamos de vigiar a nós mesmos. Por isso, a pergunta mais difícil não é sobre o mundo lá fora, mas sobre o que acontece dentro de nós. Em quais áreas da sua vida você colocou conforto acima da verdade? Em quais momentos defendeu uma ideia mais por lealdade do que por convicção examinada? A parte mais aterrorizante da teoria de Bonhoeffer é esta. A liberdade intelectual começa como escolha, mas também pode terminar como escolha. E a responsabilidade por essa decisão é inevitavelmente pessoal. Ao longo dessa reflexão, uma coisa se torna impossível de ignorar. A maior ameaça à nossa liberdade não é necessariamente um inimigo declarado, mas a rendição silenciosa do nosso próprio pensamento. A maldade pode ser identificada e enfrentada, mas a estupidez organizada se disfarça de normalidade. Ela se infiltra nas conversas cotidianas, nas opiniões compartilhadas sem exame, nas certezas que nunca foram testadas. E quando percebemos, já estamos defendendo ideias que nunca paramos para questionar profundamente. Dietrich Bonhoeffer não escreveu suas palavras como um acadêmico confortável em um gabinete, mas como alguém que observou uma nação inteira mergulhar em uma tragédia moral. Ele viu pessoas comuns, instruídas e aparentemente éticas se tornarem engrenagens de um sistema destrutivo não por crueldade explícita, mas por abdicação do julgamento crítico. E a pergunta que ecoa desde então não é se somos inteligentes o suficiente, mas se estamos dispostos a sustentar a responsabilidade de pensar. Pensar de verdade tem um custo. Significa tolerar o desconforto da dúvida, aceitar a possibilidade de estar errado, enfrentar a desaprovação de grupos com os quais nos identificamos. Significa abrir mão da segurança emocional que a unanimidade oferece. Em um mundo que recompensa reações rápidas e certezas ruidosas, escolher a reflexão profunda é quase um ato de resistência. E nem sempre essa resistência é aplaudida, mas há um preço ainda maior do que o desconforto de pensar. O preço de não pensar.
quando terceirizamos nosso julgamento para líderes, grupos, influenciadores ou algoritmos, abrimos mão de algo essencial. Perdemos gradualmente a autonomia moral que nos permite distinguir entre o que é conveniente e o que é verdadeiro. E sem essa autonomia, nos tornamos previsíveis, manipuláveis e facilmente mobilizados por narrativas que servem a interesses que nem sempre compreendemos. A parte mais aterrorizante da teoria de Bonhoeffer é reconhecer que ninguém está automaticamente imune. Não é uma questão de QI, escolaridade ou acesso à informação. É uma questão de postura diante da verdade. É a escolha diária entre buscar o que confirma nossas crenças ou examinar honestamente aquilo que as desafia. É a decisão constante entre pertencer sem questionar ou permanecer lúcido, mesmo que isso nos isole. Por isso, a pergunta final não é sobre política, ideologia ou contexto histórico. É sobre você. Em quais áreas da sua vida você pode estar defendendo algo mais por lealdade emocional do que por convicção examinada? Onde o conforto pode ter substituído a honestidade intelectual? Reconhecer essa possibilidade não é sinal de fraqueza, mas de maturidade moral. Se essa reflexão provocou algo em você, não ignore esse incômodo. Ele pode ser exatamente o sinal de que sua consciência ainda está ativa. Escreva nos comentários a frase: "Prefiro a dor da verdade ao conforto da ilusão." Compartilhe este vídeo com alguém que valoriza pensar por conta própria. Deixe seu gostei e se inscreva no canal para continuar explorando ideias que desafiam a superfície e vão até a raiz. Porque no fim, a questão não é se o mundo está se tornando mais manipulável. A questão é se você está disposto a pagar o preço de permanecer lúcido. Pensar pode ser desconfortável, pode ser solitário, pode até ser impopular. Mas é justamente essa escolha que separa quem apenas reage de quem realmente vive com consciência. E essa decisão, silenciosa e diária, é inteiramente sua.